Fala pessoal, tudo bem com vocês? Canal DPA Matemática. O assunto desse vídeo é paralelismo. Recebi o contato de uma ex-aluna me perguntando o que era paralelismo. E como eu mesmo já tinha ensinado isso para essa aluna, fiquei na dúvida. Você não lembra o que era? Foi então que eu percebi que o material usado para ensiná-la lá no Ensino Fundamental 2 não usava esse nome. Mas no ensino médio, ela se deparou com esse nome, paralelismo, e ficou confusa. Então, aqui vai a explicação. Paralelismo é um ramo da geometria, dentro, do universo da matemática, que estuda um lugar geométrico onde ocorre a seguinte situação. Você tem um plano qualquer, e num determinado local desse plano, que é infinito, passa um feixe de retas paralelas. Aí foi alguém lá e cortou esse feixe de retas paralelas com uma transversal. Não importa qual é o ângulo dessa transversal. Pode ser assim, mais inclinado, menos inclinado, não importa. Toda vez que você tiver um feixe de retas paralelas cortado por uma transversal, aparecerão alguns ângulos que são objeto de estudo do paralelismo. E por que isso? Porque eles têm propriedades, e essas propriedades podem ser usadas como ferramentas na resolução de problemas. Então, você deve se lembrar, se já passou ali pelo 8º ano, que você aprendeu ângulos alternos externos, alternos internos, correspondentes, colaterais externos, colaterais internos. Alguns desses eram congruentes, ou seja, tinham a mesma medida. Outros eram suplementares, ou seja, sua soma dava 180 graus. Então, gente, paralelismo é isso. O estudo de um feixe de retas que foi cortado por uma transversal, gerando, assim, ângulos com propriedades que, por conta das propriedades, recebem esses nomes que eu acabei de citar para vocês. Vou fazer um exercício de exemplo que eu puxei da internet para te dar uma ideia do que nós estamos falando, tá? Se você gostar, se inscreve aí no canal, dá like no vídeo e bora para a lousa. E nesse exercício nós vamos usar o método DPA. A gente vai fazer devagar, prestando atenção. Então tá aí. Como eu havia dito para vocês, esse exercício foi tirado da internet. Ele caiu na UFG, que deve ser Universidade Federal de Goiás ou de Goiânia, eu não conheço a sigla, e diz o seguinte: na figura abaixo, as retas RS, são paralelas. Então, em língua do matematiquês, a gente escreve assim: R é paralelo a S. E é este paralelismo que vai garantir a aplicação de todas as propriedades dos ângulos que estão mostrados aqui. Não tem nada a ver com as transversais, mas é o fato das duas retas serem paralelas que vai gerar esses ângulos que eu mencionei na introdução do nosso exercício. Então é o seguinte, ele pede para a gente verificar quanto vale o ângulo B. O ângulo B é esse aqui, ó. Claro, para isso nós vamos ter que usar essas informações que estão sendo dadas aqui. Então, vamos devagarzinho que vai dar certo. Olha só. Como nós estamos acostumados a sempre fazer a análise de um feixe de retas paralelas cortado por uma transversal, e nesse exemplo, a gente tem duas transversais aqui, eu vou dividir essa figura em duas partes. Eu vou analisar o feixe de paralelas em relação a esta primeira transversal e depois o mesmo feixe de paralelas, só que em relação a essa segunda transversal. Para que fique mais fácil para você entender,
do que eu estou falando, eu vou fazer dois desenhos. Ó. Reta R e reta S, as paralelas. Vão ser cortadas por essa transversal. Muito bem. Neste lugar geométrico aqui, a gente tem as seguintes circunstâncias, ó, os seguintes ângulos. Aqui você tem um ângulo de 120 graus, e aqui você tem um outro ângulo que está dividido em dois pedacinhos. Ó. Primeiro pedacinho vale 2x, segundo pedacinho vale 4x. Ok? Você que já estudou isso, consegue se lembrar se existe alguma relação entre esses dois ângulos? Ó, este aqui e este aqui. Bom, se você não conseguiu se lembrar, eu vou lembrar você. Esses dois ângulos se chamam correspondentes. E os ângulos correspondentes têm a seguinte característica: eles são congruentes. Você deve se lembrar que ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida. Portanto, esta medida aqui é igual a esta medida aqui. Ok? Só que este ângulo aqui, ele foi dividido em dois pedacinhos. Um pedacinho ele chamou de 2x, o outro pedacinho maior ele chamou de 4x. E aqui você tem o ângulo total no valor de 120 graus. Se eles são congruentes e as medidas são iguais, em linguagem matemática, eu posso dizer que o 120 é igual a 2x mais 4x. Ó, porque esta medida da soma dos dois é igual a essa medida, que é 120. Agora é só descobrir quanto vale esse x. Ó, 120 vai ser igual a 6x. O 6 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo, para isolar o x. E eu finalizo com x igual a 20 graus. Primeira conclusão. Portanto, este ângulo aqui, ó, o de 2x, vai ser 2 vezes 20, porque x é 20. Então, aqui eu vou ter um ângulo de 40 graus. Esse outro maiorzinho, o de 4x, vai ser 4 vezes 20, portanto, 80 graus. Logo, confirmando que isso aqui, de fato, é 120, né? Ó, 40 mais 80, 120. Vou utilizar essa informação para poder descobrir quanto vale o ângulo B, que ele chamou de B, quanto vale ele em graus. Redesenhando agora sem essa transversal, vai ficar assim, ó. A reta R novamente, a reta S paralela, e agora esta outra reta. Aqui. Esse aqui é o ângulo B, e este ângulo aqui vai se referir ao pedaço equivalente ao 4x, ó. Deixa eu colocar aqui em verde para destacar para vocês, ó. Esta medida aqui vai ser comparada com esta medida aqui. Quais são as características que a gente identifica aqui? Bom, ambos estão do lado direito da transversal, tá vendo? Ó? E ambos estão internos às paralelas, ó. Ambos estão para dentro ou estão na região interna que foi delimitada pelas paralelas. No paralelismo, a gente estudou que isso aqui é característica dos ângulos colaterais internos. E no próprio paralelismo, a gente viu que os colaterais internos têm qual propriedade? Eles são suplementares. Você lembra o que isso significa? Quer dizer que eles somam 180 graus. Então, vamos
transportar esses dados para esse desenho que nós estamos usando. Ó. 4x é o que vale aqui e b é o que vale aqui. Então, a soma dos dois é 180. Logo, 4x mais b é igual a 180 graus. 4x, eu já sei quanto é. Ele me mostrou aqui, ó, 80 graus. Então, eu coloco 80 graus no lugar do 4x. O b é o que eu quero saber e o 180 é o resultado de serem suplementares. 80 que está somando vai para o outro lado, subtraindo, logo o ângulo B vale 100 graus. Com isso, eu tenho aqui a resposta que eu estava procurando. Ó. Quanto vale o ângulo B? Vale 100 graus. Facinho, né? Se eu conheço o paralelismo, eu consigo resolver problemas como este. Então, é isso. Lembre-se, se você se confundir, tenta a partir de agora guardar na mente. Paralelismo é o estudo geométrico que faz a comparação, né, de um feixe de retas paralelas cortado por uma transversal, produzindo, assim, ângulos que têm propriedades específicas. Por conta dessas propriedades, recebem os nomes que a gente estudou, tá bom? Ok, gente. Ficando com dúvida? Toca de novo, toca de novo, ou me contata no e-mail que você vai encontrar na descrição do vídeo. Tchauzinho, até a próxima.